Então, se nós formos pegar, nós temos 2 manuais que regem, digamos assim, as intervenções psicológicas dentro da saúde mental, né, e também psiquiátricas. Então, médicas e psicológicas, né? Então, a gente tem o CID-11, né, que é o manual ali do Código Internacional de Doenças, que é mais ligado à área médica, né? E nós temos o DSM-5, que é o manual estatístico para transtornos ligados à saúde mental, que é o que rege a psicologia, né? Então, dentro desses manuais, nós vamos ter ali sinais e sintomas, características para o diagnóstico de tudo aquilo que é relacionado no CID a todas as doenças e no DSM a tudo aquilo que está ligado à saúde mental especificamente. Então, por exemplo, dentro desses manuais vão ter ali, né, o que uma pessoa precisa apresentar como características de sintomas para que se feche um diagnóstico. E esses manuais eles vão passando por sucessivas revisões, né? Então, a última revisão, por isso é DSM-5, então teve 5 revisões, né? E o CID está no 11, então é a 11ª revisão. E esses 2 manuais, nessa última revisão de ambos, eles atualizaram as nomenclaturas e também unificaram. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, quem está nos acompanhando, você, da síndrome de Asperger, por exemplo, né? Que era uma subcondição, digamos assim, do autismo com alguns sinais mais leves, né? Hoje já não se fala mais nos manuais, a gente não encontra mais síndrome de Asperger. Ela seria um início do autismo? Não o início, mas digamos assim, o que hoje é o nível 1 de autismo. Ah, tá. Por exemplo, né? Então, o nível 1 de suporte de autismo seria aquilo que era equivalente antes à síndrome de Asperger. Tem algumas teorias aí que vão dar algumas diferenciações leves para um e para outro, mas hoje, pensando em diagnóstico, ele vai estar dentro do mesmo campo, né? Inclusive outras síndromes, né? Síndrome de Rett e outras tantas que foram se, digamos assim, afunilando em transtorno do espectro autista. Falei tudo isso para chegar na tua pergunta, sim, né? Sim. Então, ou seja, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está falando de todas as condições que vão apresentar características diagnósticas para o autismo e que estão dentro desse espectro, né? Quando a gente está falando da palavra espectro, se a gente for traduzir aí num termo mais popular, a gente está falando de sombra. Então, é como essa caneca aqui, né? Ela faz uma sombra na mesa. Então, dentro dessa sombra tem várias características. Um autista, digamos, uma pessoa que tem o diagnóstico de autismo, ele está nessa sombra, mas não necessariamente ele está em todas as características. Tá. Então, ele está dentro desse espectro e dentro desse espectro ele vai apresentar características específicas. Daí o diagnóstico ele vai ser formulado em transtorno do espectro autista nível 1, 2 ou 3 de suporte. Então, o nível 1 ele vai apresentar algumas características, o nível 2 algumas mais e o nível 3 algumas mais que vão de forma mais intensa necessitar de um suporte, de apoio para aquela pessoa, digamos, na sua comunicação com o mundo, na sua comunicação com as pessoas.